Por que a gente não evoluiu nessas ferramentas de Não, é a amostragem? culpa. A temperatura da soja é diferente da temperatura da estação meteorológica. E acho que falta um pouco também de incentivo ou talvez vontade mesmo de fato chegar a essas conclusões, né? Não, e como tudo foi feito pro químico, como a gente entra numa era agora de convivência com biológicos e a substituição nas próximas décadas, cadê os níveis de biológico? A partir do momento que você tem a data do plantio, da semeadura da soja, você consegue mais ou menos calcular. Mas isso pode variar. Você tendo a foto, você consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo. O grande problema, de novo, são pessoas incompetentes em avaliar. Sem falar na biologia, que Sim, é algo indispensável. Tanto a biologia vegetal, a planta, a cultura que está em questão, mas trazendo aqui os insetos praga, né? A biologia do inseto. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E aquelas perguntas básicas, né? Já tá inscrito no nosso canal, acompanha aqui a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, para você que gosta de mais leituras, um tema aprofundado, mais técnico. Tem para todos os gostos, então nos acompanhe, MIP em Dia e também nas minhas redes pessoais, Gabriela Vieira. Bom, eu tô aqui para mais um episódio e antes de começar eu quero agradecer os nossos apoiadores, que são a Brava Terra, uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e na produção de bioinsumos voltados ao manejo sustentável de pragas agrícolas. A companhia atua com foco em controle biológico, oferecendo soluções baseadas em organismos vivos que ajudam a reduzir a dependência de defensivos químicos e promover o equilíbrio dos agroecossistemas. E a Brava Terra, gente, é uma empresa que está aqui em Uberlândia e trabalha muito com macro-organismos. Então, para quem não conhece, vocês têm os links de acesso aqui às redes sociais deles e eu convido a todos que acompanhem, porque o trabalho que eles fazem é excelente. Então, Brava Terra, muito obrigada pelo apoio e também um agradecimento especial à Agribela, que está aqui com a gente já tem um tempo, que inclusive hoje o nosso convidado é um dos sócios da Agribela. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, por mais uma vez contribuir aqui com o nosso episódio. Eu que agradeço. Bom dia para você e para todo mundo que nos ouve. É um prazer estar aqui para discutir coisas com pessoas, com você, que é uma pessoa que eu confio muito, gosto muito de discutir temas, às vezes polêmicos, outros não. Mas o importante para a Agribela, de fato, é desenvolver a ciência. Ter oportunidades como essa de divulgação é fundamental. Exatamente, muito obrigada. E aí, gente, vou pular aqui as formalidades. O Luiz já é a segunda vez que está aqui. Segunda, né? Não, terceira vez no MIP em Dia. Lá no início, muito tempo, um episódio nós gravamos falando algo sobre drone. E no episódio 71, então até convido vocês a ouvirem o episódio, porque é uma continuidade, na verdade, do que nós abordamos. Por quê? Lá no episódio 71, a gente comentou, entre outros temas, sobre um projeto que nós desenvolvemos ao longo dessa última safra. E aí, hoje, o objetivo é a gente discutir melhor os resultados, as percepções. Então, esse é o ponto. Para você que está aí e ainda não maratonou o MIP em Dia, fica o convite para vocês ouvirem esse episódio. Luiz, antes da gente começar, eu peço para que você se apresente rapidamente aí para a turma, para quem não ouviu os episódios anteriores te conhecer. Tá bom. Eu olho para algum lugar específico aqui? Ou tanto faz? Você pode olhar para mim mesmo. Para você? Ok. Eu não lembrava desse detalhe, o estúdio mudou da última vez. Sim. Eu sou biólogo, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus lá de Bandeirantes, onde atualmente fica a empresa, né? Uhum. E depois eu fiz mestrado na UEL, na área de agronomia, né? Mas com foco em fitossanidade, digamos assim, produção, né? Eu trabalhei com soja na pós-graduação e depois do final do mestrado, até eu comentei isso numa apresentação ontem, por algumas discordâncias de regras de publicação da CAPES, do Sistema Brasileiro Atual, eu nos incentivei, digamos assim, a criar uma empresa de pesquisa para que a gente pudesse pesquisar de fato o que a gente quisesse, sem muita limitação, né? Com a liberdade artística da ciência, eu diria assim. Uhum. E desde lá, então, desde quando eu saí do mestrado, eu só trabalho na Agribela, só coordenando ou desenvolvendo
os projetos de pesquisa que são nossos, né? Ou também dos projetos que as empresas contratam a Agribella para desenvolver alguma coisa ou para resolver algum problema que quase sempre, ou sempre, melhor dizendo, não tem um protocolo definido científico para aquilo. Sim. Então a minha vida realmente, e a minha paixão é ciência, é pesquisa e desenvolvimento aplicado. Perfeito. E nesse aspecto, né, de desenvolvimento, de ciência aplicada, ao longo do tempo foram desenvolvidos vários, não só equipamentos, processos, metodologias, produtos, mas eu quero entrar diretamente no tema de monitoramento. Pensando aí, como base do manejo integrado, a gente tem a necessidade de monitoramento. Concordamos que sem monitoramento é impossível, não é impossível utilizar, mas é impossível utilizar de uma forma assertiva, sejam produtos químicos, biológicos, né, e conseguir uma maior efetividade no manejo. Então, hoje, o que você vê sobre as metodologias que nós temos de monitoramento de pragas? Vamos falar da cultura da soja. Qual é o estado da arte do que nós temos disponível hoje no mercado? Eu só queria deixar assim também, lembrar que desde o começo da empresa, a pesquisa sempre esteve envolvida com o objetivo fundamental de alavancar o controle biológico no Brasil. E aí a gente pode dizer na faixa tropical de agricultura, né? E como desde 2016, quando o controle biológico no Brasil ainda era embrionário, eu diria, em termos de mercado, a gente já em 2016 pensava assim, será que é possível fazer só biológico na soja? E aí a gente já começou nesses anos aí a tentar colocar isso com o que tinha no mercado na época de produtos prontos, né? Com receituário possível já, a tentar isso. Então tem muita experiência em relação a isso. E o que a gente sabe desde lá, daquelas primeiras tentativas, é que não tem sentido nenhum e nunca vai funcionar fazer o controle biológico sem amostragem de pragas. Por quê? Tudo que a gente tem pautado hoje para controle, vou falar de soja aqui, tá? Mas eu gostaria de citar alguns exemplos depois. Mas assim, tudo que tem em soja para controle de praga é pautado em químico. Nível de controle, niveação, os cálculos, tudo foi feito para químico. Sim. E normalmente os químicos foram desenvolvidos em clima temperado para piorar um pouco a nossa história, que não tem a mesma ambientação edafoclimática do clima tropical. Mas como tudo foi feito para o químico, como a gente entra numa era agora de convivência com biológicos e a substituição nas próximas décadas, cadê os níveis de biológico? Sim. A dificuldade então, assim, é alta em conseguir fazer essas correlações, em chegar nesses números. E acho que falta um pouco também de incentivo ou talvez vontade mesmo de fato chegar a essas conclusões, né? Não, e é difícil, né? Sim. É difícil, são trabalhos longos, Exato. ciência de longo Exige prazo. paciência. Exige resiliência de pesquisadores que gostam muito do que fazem para se construir um nível de ação, um nível de controle, por exemplo, dá muito trabalho. Sim. Cientificamente, eu quero dizer, porque tem que ser muito confiável. Mas o que a gente tem, voltando hoje, então, é coisas pautadas em químico e nem essas coisas a gente segue. Né? Exato. O produtor de soja, tem números aí que dizem que algo em torno de 3% só da área de soja segue o monitoramento de pragas recomendado hoje pela Embrapa, soja, que é o pano de batida. Certo. Aí, posso continuar aqui na filosofia sobre a amostragem? Pode, fica à vontade. Bom, vamos lá. Então tá, quando a gente pega esse número, né, a soja no Brasil, o produtor a gente sabe que a minoria faz a amostragem. A gente tem que pensar o porquê. Não é lógico que o produtor queira fazer a amostragem para saber se ele tem ou não que aplicar? Normalmente o produtor fala assim, mas é mais conveniente, eu não quero correr o risco. Eu entro com a aplicação aí porque é mais barato, ou melhor, é menos arriscado. Exato. Do que se tem ou ele não tem, se sente eu já mais faço. seguro em fazer aquela aplicação independente do monitoramento. E eu estava em evento em Brasília recentemente também, para um grupo de produtores e agrônomos lá do PADEF, e falei assim, perguntei, né, uma pergunta pouco comum, há quantos anos o Brasil planta soja? Desde a década de 70, 50, 60 anos? Mais talvez, 40, 50 anos. A soja mudou nesse período? Mudou. O produtor concorda que ela mudou. Sim. E Imagino que sim. Com ela mudou o complexo de pragas. Sim. E a tecnologia de amostragem? Mudou? Continua mesmo. Exatamente. Esse é um dos problemas que eu acho. Como que a gente tem uma cultura
que mudou tanto, evoluiu tanto, se adaptou tanto no Brasil nas décadas e a tecnologia de amostragem não acompanhou essas mudanças. Então, ela é realmente, o pano de batida funciona muito bem para quem consegue fazer. Sim. E para quem tem treinamento para identificação também, que é uma coisa importante. Perfeito, é a base lá, a fundamentação de tudo, né? O primeiro ponto ali é realmente identificação e taxonomia. Mas eu quero, com base nisso que você falou até agora, ao que você atribui essa não evolução das ferramentas de amostragem para a cultura da soja especificamente? A gente entra, ou a gente tem um grupo específico de atores nesse cenário para colocar, não a culpa, né, mas é pesquisa, é falta de adoção. O que você acha? Por que a gente não evoluiu nessas ferramentas de amostragem? É a culpa mesmo, a culpa é nossa. A culpa é do brasileiro. A culpa é da pesquisa, a culpa é do produtor. A culpa é da cultura brasileira de esperar que tudo venha de fora. Quando nós somos os maiores produtores de soja, a gente espera que venha um norte-americano aqui resolver o problema para nós. Ele não vai fazer isso, né? Culturalmente, eu acho que é um problema cultural mesmo, tanto que, eu falo sempre, o Brasil é um importador de tecnologia digital. E para piorar, quando a gente importa, a gente paga quase 100% de imposto. Não tem isso. Então, assim, não tem lógica nenhuma, né? Não faz sentido. A gente não tem uma cultura de desenvolvimento de tecnologias eletroeletrônicas digitais. Eu acho que isso impacta muito nesse quesito. Porque o pano de batida é um método 100% analógico. É um pano com uma vareta de madeira. Ele funciona de maneira analógica em qualquer lugar. Exato. Porém, quando chove, você não chega. O carro não chega, a pessoa menos ainda. A pessoa tem que estar treinada. Tem o risco de animais peçonhentos. Sim. Quando a soja está grande, a gente se enrola na soja. Ninguém quer entrar na soja alta. E tem insetos que não caem, então tem vários problemas. Assim, Além das questões relacionadas ao próprio momento de fazer esse monitoramento, né? Periodicidade, você tem diferenças, sazonalidade, exato. Enfim. Mas olhando por quê? E eu não acho, por exemplo, a Embrapa Soja é uma instituição excelente, a gente adora, a gente trabalha muito com a Embrapa Soja, e tem pesquisadores que eu também admiro demais. Então não é a Embrapa Soja, é a cultura brasileira que foi arrastando com a barriga, na verdade, um problema que deixa para lá, não é tão importante. Isso, por outro lado, ajuda muito algumas empresas que estão no mercado também, né? Porque se eu uso em excesso por não correr risco, convenhamos que também não é tão ruim assim para uma parte do mercado. Então, eu acredito que é isso. E eu só queria fazer um parênteses, por exemplo, mas a amostragem não é um problema na soja. Eu acho que a soja é, talvez, a cultura com a amostragem mais desenvolvida. Sim, eu acho que em termos de identificação, de níveis a serem seguidos, não posso falar sem sombra de dúvidas, mas acredito que seja a cultura também onde a gente tenha maior quantidade de informações para serem seguidas com rigor técnico, científico, pautado em dados mesmo, né? Mas eu falo assim, a ferramenta em si não evoluiu. Não evoluiu. Mas a gente briga por detalhes na soja, né? 1 percevejo e meio, 2 por metro, é semente ou é grão? Então, assim, tem um nível de detalhamento na soja que é muito superior a muitas culturas. Sem sombra de dúvidas. Eu não vim da área da entomologia, e então eu aprendo muito com vocês, né? Mas eu lembro claramente de como eu descobri um dos métodos de amostragem de lagartas desfolhadoras em floresta plantada, eucaliptos. Sim. Que bota um pano lá embaixo das árvores e fica observando a quantidade de fezes. E aí você supõe, faz né, a população estimativa do que tem de lagarta. Poxa, assim, é um pouco... Não é um método usual, mas... É diferente, né? Imagina fazer isso na soja, por exemplo. Não seria possível. Não, seria. Põe um pano lá e fica esperando as lagartas. Pode ser. Enfim. Então a soja tem uma metodologia boa. Eu acho que realmente a dificuldade falta, dá trabalho, é um método que dá trabalho e culturalmente eu acho que é o problema de não desenvolvimento simultâneo ao desenvolvimento da soja é mais cultural do que qualquer outra coisa. Bom, concordo, a questão cultural tem uma relevância, né? E acho que, não sei também, sinto falta de... Acho que isso tá dentro da cultura, por parte dos pesquisadores, enfim, de quem desenvolve de fato, talvez, como que eu posso dizer, ter a integração maior das áreas. Porque a gente passou por vários momentos, né, nessa caminhada de startup, desenvolvimento de tecnologia, o hype do negócio,
E aí um grupo, por exemplo, sei lá, o pessoal da famosa TI, acha que desenvolver uma armadilha é uma coisa simples. Sim, E aí a sim. gente tem essa individualidade, não sei se é essa palavra correta, mas falta a integração das áreas porque não é só um hardware que você desenvolve, não é só o software. A gente tem aí o desenvolvimento, é um atrativo que tem que ter estabilidade, que precisa ter uma periodicidade, ficar muito tempo na lavoura, o quanto ele atrai no começo, no fim, se chove é uma coisa, se chove... Então, ter a estrutura da armadilha em si não É, muda muito. isso é um tema maravilhoso que a gente falar aqui. Que eu agradeço por poder falar isso. Espero que muitas pessoas ouçam. Algumas vão ficar loucas de brava. E eu adoro que fique. É pra ficar mesmo. Porque é o seguinte: nesse quesito, o grande problema, de novo, são pessoas. Pessoas incompetentes em avaliar. Em desenvolver e avaliar. Mas principalmente avaliar. Porque é isso que você tá falando. A gente já viu várias vezes, nesses últimos 10 anos, apresentações e projetos que chegam de uma maneira milagrosa e falam assim: vamos resolvemos o problema. Né? E aí a pessoa já começa dizendo assim, com tecnologia. E aí, algum grupo de pessoas desinformadas entende tecnologia como só a tecnologia da informação. Sim. Isso é totalmente errado. Tem mais tecnologia numa semente de milho hoje do que talvez num iPhone. Pelo tempo de desenvolvimento, dinheiro investido, genética, genômica, enfim, tudo que tem ali. Então tem tecnologia em todas as partes. O agronegócio tem tecnologia da semente à borracha que equipa um pneu de uma colhedora. Os sensores eletroeletrônicos e a tecnologia de comunicação é só uma parte disso. Sim. E aí a galera que entende tecnologia como tecnologia da informação, que é uma fração das tecnologias, acha que é só fazer um hardware. A ideia na cabeça dessas pessoas é simples. O ser humano vai lá e faz aquilo, é só colocar um celular lá apontado para a lavoura e pronto, resolveu o problema. Né? E isso é um grande erro. Sem Esse dúvidas. realmente é um dos agravantes, eu acho também, que fez com que várias coisas, várias tecnologias que poderiam existir já, tropeçassem no caminho. Sim. Por um erro técnico até nesse ponto, né? E isso você está considerando as tecnologias e a tecnologia da informação como uma parte delas. Sem falar na biologia, que Sim, é algo indispensável. Tanto a biologia vegetal, a planta, a cultura que está em questão, mas trazendo aqui para os insetos praga, né? A biologia do inseto. O quanto isso muda, a gente tem populações diferentes. Pega percevejo marrom, é a mesma espécie, é tudo igual. Não, você tem uma diferença da população do Paraná para a população de Mato Grosso, para a população da Bahia, respondem diferente, né? Então, tudo isso precisa estar junto nesses processos de amostragem. Talvez esse seja um ponto, né, que de fato impede uma evolução mais rápida, talvez da forma como a gente gostaria de ver. Sim, e tem muito disso. E, por exemplo, cito um exemplo claro. Ainda, eu pessoalmente, nada me convenceu que imagem é útil para amostragem de percevejo ou pragas, de uma maneira geral, na soja. Pragas que habitam principalmente os lados de cima e de baixo da folha, ou terço médio inferior da cultura, como é que eu vou avaliar? Porque assim, a ideia é o seguinte: se o ser humano olha e reconhece, então uma câmera pode fazê-lo. Isso funciona para muita coisa. Mas o inseto, como você disse, é vivo. Ele se movimenta, ele não está lá toda hora. E maior parte das vezes ele está lá debaixo da folha. Talvez não seja possível olhando diretamente para o inseto, mas vamos pegar, sei lá, desfolha. Sim, ou aí sim. mudança aí de sim. coloração, né? Então, não Aí com sim. base no inseto em si, mas algum reflexo, uma injúria que ele deixe, aí acho que é possível. Aí sim, se bem que o índice de área foliar, por exemplo, não tem correlação direta com a produtividade. Às vezes até o contrário na soja. Acontece muito. Então, outra falácia de imagens. Assim, vou vender o índice de área foliar como um índice direto de relação à produtividade. Mentira, isso não acontece, nunca vai acontecer. Uma soja muito folhosa, às vezes com muitas folhas, ela pode ser uma péssima produtividade. Produz menos. E assim, a desfolha, sim, é um índice. Aí porque a gente avalia com o olho humano. Se a gente avalia com o olho humano só, beleza, dá para fazer com uma câmera, com inteligência artificial de maneira até fácil. Agora, se a gente faz a amostragem e conta os insetos só com imagem, vai ser difícil, né? Então, isso tem a ver também com a nossa conversa aqui, porque desde há 5 anos a gente já pensa nisso, né? Que eu contei a história de antes do controle biológico, precisa ter amostragem. A amostragem dá trabalho, ninguém quer fazer. Inclusive nós. Então, assim, meu sonho de consumo é chegar a uma tecnologia confiável
Aham. que a gente tenha lá um hardware que faça uma amostragem tão bem feita quanto, ou melhor quanto faria um humano, e que a gente possa recomendar sem necessidade de ir à lavoura. Sim. Meu medo atual é que, bom, já fazemos isso, eu acho que a inteligência artificial vai recomendar melhor que nós. Eu acho. Eu acredito Não- bastante nisso. É. Porque já chegamos nesse ponto. Eu acredito na safra que vem teremos provas disso. Mas assim, isso tudo movimentou há 5 anos atrás a gente começar a estudar métodos de amostragem, novas tecnologias de amostragem. E já no começo, a gente já definiu, ó, não dá para ser imagem. Não dá para voar um drone só. Não dá para pegar a imagem de satélite. Nós vamos ter que colocar alguma coisa lá. Exato. E essa alguma coisa lá é uma armadilha que depois, hoje a gente chama de robô, porque ela foi evoluindo, vários modelos, né? Muitos em Alturas, 5 anos, muitos muita modelos. coisa mudou. Muitos modelos para refinar e chegar em uma coisa que está se tornando realmente tem uma confiabilidade que a gente pode pôr para trabalhar. E tem também uma coincidência boa, né? Esse é um trabalho que já uns 3 ou 4 anos, eu acho, tem a Embrapa 4 anos. a Embrapa Soja como parceira. Fundamental, assim, é uma felicidade para nós, né, para mim, trabalhar nesse quesito com a Embrapa Soja. E nos últimos 2 anos, nós tivemos o advento da possibilidade de conectividade efetiva no campo. Sim. Porque assim, fizemos e investimos e perdemos muito dinheiro e tempo com trabalhos com promessas de 4G, 5G, rádio, satelital de pacotes pequenos, e etc. Lora a gente... enfim. Então, assim, houve várias tentativas e a conexão a internet rural, ela sempre foi um grande desafio. Porque não adianta você ter um robô que não comunica. Não, com certeza. Mas pera, deixa eu organizar aqui as ideias que a gente talvez tenha atropelado um pouco para quem tá nos ouvindo. Eu acho que sim. Vamos lá, a gente... vamos entrar diretamente aqui no projeto, né? Das armadilhas, monitoramento, foco em percevejo, mas também depois a gente pode comentar a possibilidade de amostragem de mariposas junto a percevejo. Mas hoje, qual é o momento em que esse desenvolvimento se encontra? Então, a gente tem há 4 anos um processo aí junto à Embrapa de desenvolvimento, com pesquisadores da área de entomologia, participaram o doutor Adenei, hoje mais diretamente o Dr. Samuel, nos ajudando nessa validação. Sim. O que a gente tem hoje de efetivo? Temos um hardware desenvolvido, temos um atrativo desenvolvido, e agora a gente está validando, então, essa captura, esses níveis. Gostaria que você comentasse mais sobre isso. Sim, a gente o hardware, né, que o hardware também, para entender, o hardware é todas as partes físicas do equipamento. Sim. Né? E o software, o firmware, na verdade, é o que está dentro dele, comandando os sistemas operacionais dele ali, o que ele vai fazer, né, que está ligado a um software que normalmente está em nuvem, né, que é a plataforma que a gente vê. Sim. Então, o que o cliente vê, o que o agrônomo vê, o que a IA verá, é a ponta do iceberg da tecnologia, né? Sim. Que é a plataforma onde você vê assim, tem percevejo nessa área, quantos tem, e se você faz alguma coisa ou não. Aí, o fundamental disso tudo é o hardware. Sem o hardware, e aí é uma coisa que eu também quero ressaltar aqui, deixar claro. Não existe inteligência artificial e tomar decisão qualquer uma sem dados. Sim. E não existe coleta de dados sem hardware. É ilusório imaginar que a gente vai ter alguma coisa operacional no sentido de automação sem hardware. Precisa ter hardware para coletar dado. Nem que o hardware seja um satélite, se você quiser ter. Mas ele é um Sim, hardware coletando dado, entendeu? Eu ia falar, eu pensei justamente nessas possibilidades, mas de fato, um satélite é um hardware. Vem de algum lugar. Enfim, então o hardware, hoje o nosso hardware, ele foi passando por melhorias, né? A primeira coisa que foi desenvolvida, isso já tem acho que 5 ou 7 anos, talvez mais até, foi o atrativo. Sim. Esse atrativo foi desenvolvido para percevejos, que é o que a gente começou a testar e viu que funcionava, de uma série de possibilidades, então também um trabalho longo, e aí eu acho até que a ciência, algumas vezes a gente tem alguns golpes de sorte, assim, porque não tem nem muita explicação, né? Foi uma roleta russa de testes quase,
A gente testou um monte de coisa e esse funcionou. Sim. E ele, uma coisa interessante, ele não é um feromônio. E nenhum atrativo alimentar. E nenhum atrativo alimentar. Então ele não é. Ele é um atrativo. Sim. Não se enquadra em mas nenhum não grupo já se enquadra. existente. Não Exato. pode ser enquadrado como feromônio, não pode ser enquadrado como atrativo alimentar. Então, Uhum. até porque eu vou comentar aqui, captura todas as espécies, não captura inimigos naturais e captura mariposas também. E até a minha curiosidade pessoal eu nem sei explicar por que só captura praga. Algo... Parece milagroso, mas é De verdade. fato, nesses 5 anos, a quantidade de inimigos naturais capturados é irrisória. Irrisória. Assim, é tudo percevejo de todas as espécies e mariposas. Todas as mariposas praga das culturas que a gente põe. E olha que teve professores, o Fabrício Fagundes, da UFGD, colocou em florestas plantadas, capturou as mariposas. Exatamente. A gente captura no milho, a gente captura na soja. Na cana. Captura na cana, pragas. Então tem alguma coisa aí que merece ser estudada por mais tempo também, mas o importante é que a gente tem isso para a soja, né? Perfeito. Então esse atrativo foi fundamental. Em torno dele, aí a gente teve que desenvolver a carapaça física, e também teria que ser toda nova, porque não é uma armadilha que não existia. Sim. Fisicamente ela é inteiramente nova. Por onde os insetos entram, o formato, como ela é instalada, como eles ficam armazenados, porque veja, eles coletam, se a gente pensar no robô, ele não pode ficar acumulando. Eles têm que entrar, eles são registrados, mortos e descartados. Esse é um passo muito interessante, né? Que, bom, eu fico mais na parte do desenvolvimento, do entendimento da entomologia, de fato, do inseto, e não sou muito do hardware de desenvolvimento, enfim. Então, a forma como foi desenvolvido isso, a capacidade da armadilha de ser autolimpante, vamos dizer assim, né? É incrível, é algo que exige não é simples, meu Deus. Para chegar nesse ponto foi muito tempo. E já vamos deixar claro aqui, né? Que como nós somos contra a importação apenas de tecnologias temperadas para o clima tropical... Quando a gente fala isso, um monte de gente vai pensar assim, vocês pegaram uma Delta, igual algumas empresas fazem, né? Pegaram uma Delta, colocaram uma câmera nela e penduraram numa estaca. Sim. Não tem nada disso, né? As Delta são armadilhas de longa data desenvolvidas para fruticultura perene do clima tropical. Então tem uma aplicação lá para feromônios, mas eu nunca vi sentido em colocar uma Delta na soja. E nunca vi também sentido em usar feromônio. Por quê? Feromônios são específicos. Então você teria que colocar várias armadilhas para diferentes espécies, com vários feromônios. E o fato de ter que pendurar ela em uma haste já atrapalha todo o operacional. Basta quem fez uma pulverização na vida em um trator ou um autopropelido que seja, basta isso para odiar uma vareta enfincada no meio da soja. Então, eu acho que operacionalmente as pessoas esquecem também um pouco disso, né? Não dá para desconsiderar, a gente precisa pôr tudo no pacote. Essa armadilha da Agribela, né, com a Embrapa soja, ela é totalmente desenhada, ela foi desenvolvida 100%. Então ela não fica pendurada, ela fica na altura do dossel da cultura, o pulverizador passa por ela sem problema nenhum. Na verdade, a gente até se preocupa do pulverizador atropelar o robô, porque ele quase que não fica visível ali. Sim. Então, mas é só um detalhe de instalação. É isso que eu ia falar, por isso a necessidade, a gente espera a primeira entrada, o rastro vai ser sempre o mesmo e posiciona. Normalmente, depois da primeira entrada, o pulverizador não vai passar em um lugar diferente, então você sabe que ele não vai passar, ele instala fora do rastro, só isso. Perfeito. Né? E aí ela faz tudo isso hoje. Porque hoje, com a possibilidade de conexão que nós temos, acesso da satelital hoje, que mudou tudo, né? Porque a gente tinha um hardware funcional, mas a gente não tinha possibilidade de colocar ele para funcionar em qualquer lugar. A gente dependia se tinha 4G, se tinha rádio, LoRa, aquela coisa toda, então era complexo. Hoje não. Cada robozinho desse tem uma conexão para ele. Então, resumindo, o que ele faz hoje? Ele fica lá, instala-se no começo da lavoura, retira-se no final com uma reposição de atrativo no meio. Isso é um ponto importantíssimo também de ser falado, justamente por aquilo que eu já comentei. Então, existem atrativos... Vamos pegar o exemplo da cana, que a gente sempre cita, né? É um atrativo sexual, no caso um feromônio, e é ainda natural, né? Não é o sintético. Então, precisa lá, a cada uma semana, você vai e repõe aquelas mariposas, coloca as pupas, as mariposas fêmeas, que vão permanecer capturando ali os machos para que a gente faça a amostragem. Então, de nada adianta
eu desenvolver um hardware sem ter o atrativo que fique ali, porque eu vou precisar entrar na lavoura de qualquer forma. Então, o fato de ter desenvolvido um atrativo que consiga, né, que permaneça no ambiente por 30, 40 dias, 60 dias a gente chegou. Então, assim, é algo que o sucesso da tecnologia como um todo está atrelado a isso também, concorda? Concordo. Então, o que a gente faz é reduzir a necessidade de visitação. Exato. E nessa visitação que se repõe o atrativo, é uma excelente oportunidade para que o técnico, né, que está visitando, fazendo isso, avalie e corrobore os dados que até aquele momento o robô coletou. Detalhe agora, vamos entrar nas coisas interessantes disso. Bom, então é isso. O robô está lá, ele manda as informações todos os dias. Sim. Todos os dias, independente se tá sol, se tá chuva, se tá nevando ou esturricando a soja, ele vai mandar fotos. Isso muda tudo também. A gente não tinha... Durante essa safra, a gente estava com 6 armadilhas instaladas. 6 robozinhos. E todos os dias, às 5 horas da tarde, eu recebia... Não precisava nem entrar no aplicativo que tem também ali para acompanhar, mas recebia direto no WhatsApp. Então, é uma facilidade. Pensando no produtor, você tá ali vendo, fala, opa... Caiu um percevejo, caiu uma mariposa, é fantástico. Então, assim, para deixar claro, o que esse robozinho faz hoje? Ele fica fixo em um lugar, a área amostral dele, que nós indicamos é de 1 para 30 hectares em média, a área representativa. Ele coleta todos os percevejos praga, todas as espécies e mariposas também. Eventualmente a gente entra lá lagarta, cai uma lagarta lá dentro que não sei por que elas entram, mas não Curiosas, é comum, não é comum, né? Não é comum. E todos os dias esses insetos entram, caem numa câmara, enfim, e eles morrem. Existe ali um pequeno mecanismo eletrônico, né, motorizado, que faz a raspagem, que a gente chama, joga fora, descarta essa amostra diária. Então, primeiro a amostra é registrada, fica registrada em nuvem, na plataforma online, e ele está pronto para uma outra amostra. Paralelamente a isso, ele tira uma foto do dossel, tira uma foto do terço inferior da cultura e tira uma foto do robô inteiro, para a gente saber se ele está íntegro. Exato. Se tiver algum problema ou a gente identificar o que é. E ainda, já que estamos lá com essa parafernália toda, por que a gente não ia colocar sensores de dados climáticos? Exato. Então, coletamos radiação, coletamos temperatura e coletamos umidade relativa. Qual que é a grande diferença? Qual que é a temperatura da folha da soja? Qual que é a temperatura da folha da soja? A temperatura da folha da soja é a temperatura do ambiente. Quando a gente pega a temperatura de uma estação meteorológica, o sensor de temperatura está 1,5 metro sob grama na sombra. Essa é a temperatura da soja? Não. A temperatura da soja é diferente da temperatura da estação meteorológica. E a soja tende a ter uma perda fotossintética, por exemplo, acima de 30 graus por aí. Sim. Então, quando a gente tem essa temperatura in loco, nós temos um dado muito mais precioso para entender fisiologia de planta e comportamento de praga. Perfeito. E aí, com essa questão da imagem do dossel também, extremamente importante, porque um percevejo ali em V4, V5 é totalmente diferente de um percevejo em R1, R2, R3, R5. Então, a gente, obviamente, tem, a partir do momento que você tem a data do plantio, da semeadura da soja, você consegue mais ou menos calcular. Mas isso pode variar. Você tendo a foto, você consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo. É como isso dá segurança, né? A imagem traz a segurança. Porque eu, por exemplo, eu estava no Paraná, né, com 5 fazendas no PADEF a 1.300 quilômetros. Sim. Como é que eu ia recomendar ou não só baseado no dado? Eu mesmo olhando para o dado só sem a imagem, eu fico na dúvida. Sim. Porque assim, eu imagino que essa soja está em V4, por exemplo. Caiu um percevejo. E aí? Mas e se ela não tiver em V4 mais? Eu não tenho certeza. Sim. Quando a gente põe as imagens, a possibilidade das imagens agora, gente, é exatamente como, e eu falo isso, tenho falado, é como ter uma equipe de especialistas plantada 24 horas por dia na lavoura, avaliando todos os itens necessários para tomar decisão. Exato. E o mais impressionante, e uma coincidência que vem com a IA, com os tempos de IA agora. Um ser humano, atrás de uma tela, ele não consegue avaliar 10 mil imagens por dia. 10 mil... Consegue. Coletas, dados, não consegue. Uma IA faz isso com milhões de pontos. Sim. Ou seja, prevejo também, né? Profetizo que num futuro não muito distante, eu digo de 10 anos talvez, vai ser difícil o ser humano competir
com isso, com a integração, com a combinação de mas 10 robôs anos e é IA. muito tempo, hein? A gente pretende talvez fazer menos. a primeira automação e eu agradeço muito o Dr. Samuel Rocha da Embrapa Soja, que é o cara hoje assim, uma referência para nós, que tem trabalhado, que acredita na proposta também de uma alternativa, né? Mais um método de amostragem recomendado também para a soja. E nós estamos trabalhando para que na próxima safra a gente tenha a primeira área que a gente quer fazer assim, não, vai ser decisão do robô. 100%. É o que eu quero. Não vamos ficar 100%. Uhum. Vamos assumir o risco. Vamos assumir o risco. Não vai ser uma área muito grande, mas a ideia é fazer isso e fazer uma área tomada de decisão humana, pano de batida, por exemplo. E vamos medir a produtividade. Né? Eu acho fantástica a possibilidade da imparcialidade da coleta automática. Sim, com certeza. Pense, né, que você não teria aí um conflito de seres humanos com ideologias diferentes, por exemplo. Você tem, na verdade, uma decisão racional, partindo de ciência e dados disponíveis, de uma tomada de decisão. É preciso testar isso. Não adianta a gente ficar falando, mas isso, aquilo. Eu acredito que só a prática vai mostrar... Trazer as respostas, com certeza. Ou vai lapidar, melhor dizendo, a tecnologia. Mas Exato. que eu acredito certamente que vai acontecer, pelo que a gente tem até agora, acredito. Eu também acredito nisso. E, bom, falando especificamente deste ano, essas 5 armadilhas instaladas no Padef, tu tá lembrando, assim, a gente, recebe a foto, opa, essa armadilha aqui tá em cima de alguma caminhonete, aqui um caminhão sendo tirado da lavoura. Então a gente consegue acompanhar todo o ritmo, né? Então, a soja tá chegando num ponto que vai ser colhida, tem que tirar a armadilha, pela foto que manda no dia, você já sabe se o produtor tirou, se não tirou. Sim. Então foi uma experiência bem legal. E você esteve lá, né, há um mês e pouco no Padef, em Brasília, mais especificamente, num evento onde foi encerrado de uma forma formal esse projeto. Qual foi a percepção, ou qual a sua percepção sobre a percepção dos produtores em relação à possibilidade de utilização da armadilha? É interessante. Só relembrando, esse é um projeto que a gente participou de um edital Agro.0 dentro da Agro Brasília, na feira junto com a Copadef, que teve recursos da BDI investidos também para projetos. E esse projeto foi um deles, por isso ele foi desenvolvido lá. E foi um evento para divulgar, né, resultados. O que a gente viu, afinal de contas? E lembra quando a gente esteve aqui antes? A gente falou, a gente vai tentar trazer um comparativo Paraná e Distrito Federal e Padef, né? E foi uma safra interessante de todos os modos, que a gente colocou toda essa operação, principalmente a conectividade em prova, né? E todas elas têm um GPS, eu esqueci de falar, por isso a gente consegue saber. Primeiro que a gente fica com medo, né? Tira uma foto, por exemplo, a soja tá seca já faz 10 dias e o produtor não tirou ela de lá. Exato. Daí o medo é tirar a foto da colhedora vindo de frente, né? Pensando mais na colhedora do que no robô em si. Enfim, mas enfim, daí a ideia desse evento era essa divulgação e eu aproveito para fazer uma comparação. E eu estava falando que foi uma safra boa, excelente em termos de avaliação da nossa parte, né, do contexto tecnológico. Sim. E uma safra muito curiosa, que é tanto no Paraná e especialmente naquelas fazendas do Padef, não teve percevejo. Sim. Na verdade, assim, eu vou dizer mais claramente. No Paraná teve no final da safra agora. A gente percebeu mais uma vez, né, se deslocando, indo mais para o final do desenvolvimento da cultura. Isso. E no Padef, de fato, a densidade foi muito baixa. No Padef foi muito, muito baixa. E assim, até a gente ficou na dúvida, né? Falei, tá estranho isso. Será que tem alguma coisa errada aqui? São Com a armadilha. 5 propriedades e nenhuma coletando nada. Então, em janeiro, dia 16 de janeiro, a gente esteve por lá fazendo panos de batida em todas as áreas também. E simplesmente não caía percevejo nenhum. E foi o relato dos próprios produtores, né? De não necessidade ali e era uma época intervenção. propícia. Já janeiro era para ter normalmente, né? E aí uma curiosidade só, né? Discutindo isso, os produtores acharam muito interessante. E aí eles já automaticamente perguntam assim, né? Perguntaram muito. Mas então, peraí, você tá com esses sensores aí, eu poderia usar isso para doença? Sim. Não foi o foco do projeto. Né? Mas perfeitamente adaptável. Mas poderia, com certeza, usar os dados ali de microclima, né? Para tomar decisão em relação a doenças. E aí uma coisa, por exemplo, que a gente já sabe que é possível. Se nossas armadilhas, se nossos robôs não capturam percevejo, eu garanto para você que não tem percevejo na área.
E o que isso muda? O produtor, por exemplo, que não amostra, caso típico brasileiro, ele vai fazer o fungicida, ele põe um inseticida. Põe de todo jeito. Se não tem nenhum percevejo caindo ali, não tem necessidade. Não há necessidade. Ah, é pouco dinheiro. R$60 por hectare vezes 40 milhões, aí não dá tão pouco assim, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, assim, em uma aplicação prática também. Sim, mas, além disso, a gente enxerga isso. Suponha que a gente tivesse milhares já desses robozinhos funcionando. É como acompanhar as populações em tempo real, em climas, latitudes diferentes. E aí entender essa dinâmica, né? E a gente vai aprender muita coisa com isso. Com certeza. O que funciona mais, o que funciona menos, como a temperatura efetivamente pode interferir, e até mesmo a genética de cultivares, né? Exato, porque a gente percebe que tem muita interferência. Quando a gente estava comentando, né, do não desenvolvimento de ferramentas, de mais tecnologia, eu fiquei pensando, né, que hoje a quantidade de materiais que a gente tem também é bem superior ao que a gente tinha 40, 50 anos atrás. E isso faz com que a dinâmica populacional da praga mude bastante. As relações, as interações tritróficas até, trazendo o controle biológico, tanto natural ou aplicado, né, junto, muda completamente o cenário. Então, essa distribuição, o aumento e a possibilidade de fato acompanhar tudo isso em tempo real, junto, em diferentes locais, é fantástico. E é uma coisa maravilhosa. Pensa, por exemplo, esse evento de baixa população de percevejo me parece um evento de escala continental. Porque não foi pouco. Sim. E aí, assim, é um ano. Minha impressão, anos de temperaturas mais amenas e mais chuvosos tendem a ter menos percevejo. E faz sentido. Eu encontrei, por exemplo, muitos insetos naturalmente parasitados. Tanto percevejos quanto lagartas. Então, essa chuva, umidade, fungo entomopatogênico adora isso. E imagina o seguinte, a armadilha, a gente já fez isso também, já está pensando nisso há um tempo. Armadilhas são uma excelente fonte de prospecção de cepas de insetos infectados naturalmente. Justamente. Então, quando a gente já achamos alguns insetos ali esporulando, né? Sim. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, a gente jogou muitos fora. Mas em anos mais úmidos, especialmente, acontece. Com certeza. Se a gente tivesse 1 milhão de armadilhas por aí, a gente acharia algumas cepas, eu tenho certeza. Ia ser mais fácil selecionar o que é mais efetivo. Muito bom. Luiz, partindo já aqui quase para o final do nosso episódio, um episódio bastante técnico, uma discussão excelente, já falando de coisas que estão acontecendo, mas pensando no futuro. E aí eu trago o nosso quadro dessa temporada do podcast. O ano passado, né, quando você participou, era o Muito Bom Nota 2. E hoje a gente tem o Visão MIP 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. Então, pensando nesse aspecto, tanto de monitoramento, entendimento da densidade populacional, dinâmica de população de pragas, o que você espera que em 2035 esteja resolvido, que é um problema que a gente tem hoje? Eu realmente acredito que a amostragem terá sido resolvida. Ela será praticada, acredito eu, porque a robotização vai resolver esse problema. Automação, robotização. Então eu acho que nós teremos robôs eficientes e baratos que vão ficar lá na lavoura e vão dispensar a presença humana. De fato, acredito bastante nisso, que vai ser resolvido. E paralelamente a isso, outra coisa que eu acredito para essa 2035 é que o controle biológico terá avançado bravamente sobre o controle químico e níveis de ação já sejam bem diferentes do que a gente tem hoje. Né? Assim como tecnologias de aplicação voltadas também a microbiológicos e macro, enfim, aos biológicos no geral. No final das contas, você acredita que todos os problemas vão estar resolvidos em 2035? Não, são dois problemas. São dois problemas só. O uso de biológicos e a amostragem de pragas, que eu disse aqui. Eu acho que, por exemplo, eu não acho que o diesel vai ter acabado. Também acho que não. Eu não acho que os pulverizadores serão elétricos em 2035, não acho. Vários temas. Mas nessas duas coisas eu acredito. Sim. Que a automação vai se democratizar. Já está se democratizando. Acontecendo, mas ela está engateando ainda, né? Mas daqui esse tempo aí acho que vai estar aí. E o controle biológico, principalmente nós aqui da faixa tropical,
E aí é o reverso do que eu falei da importação de eletrônicos. A gente vai levar, vai exportar, enquanto o Brasil né? é um importador até hoje de eletrônicos, ele será um exportador de tecnologia biológica, eu acredito. Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente já tem se posicionado dessa maneira, né? Ainda bem, né? Finalmente temos uma... Sim. Mas é isso. Eu acredito também, espero muito que esses pontos estejam mais estáveis em 2035, controle biológico, amostragem, é indispensável para que a gente continue garantindo produtividade adequada, junto com sustentabilidade, tudo que a gente sempre preza. E custo, né? E custo, sem sombra de dúvidas. Dentro da sustentabilidade, a gente não pode esquecer que envolve, né, econômica, social e ambiental. Então, concordo com a sua perspectiva para 2035. Mais algum ponto? Quer deixar um recado aí para quem está nos ouvindo? Seu momento, fique à vontade. Não, só quero agradecer mesmo a oportunidade, te parabenizar por esse trabalho. Eu acho que é fundamental que existam e que exista a liberdade. A liberdade da divergência e a liberdade científica. Eu, muitas vezes, aí é só uma coisa pessoal aqui, eu muitas vezes arrumo confusão por simplesmente falar o que eu penso de maneira mais clara, né? Confusão entre aspas, assim. Mas eu acho que a ciência só evolui quando as pessoas entendem que é preciso ter divergência. É preciso ter pessoas que não concordam, que não pensam da mesma maneira e que se propõem a pôr isso em prova, né? O fato de desenvolver uma tecnologia que às vezes pode parecer agressiva de um ponto de vista, ela é uma solução de um outro ponto maravilhoso também. E isso, e não estimular o viralatismo, que aí talvez a minha mensagem, assim, um objetivo grande de vida é, apesar de um pouco cansado, estimular e tentar fazer as coisas aqui no Brasil, mostrando que o brasileiro é potencial, ele consegue resolver os seus próprios problemas. Porque, como a gente disse ontem, problemas tropicais exigem soluções tropicais. Isso especificamente falando da agricultura, né? E isso é totalmente o oposto do viralatismo. Quer dizer, não esperes que o clima temperado vá resolver nossos problemas tropicais. Perfeito. É isso, e isso me deixa muito feliz. Toda vez que eu faço alguma coisa pautado nisso e vejo resultados, vejo colegas da pesquisa que eu respeito muito acreditando nisso também, isso me deixa feliz e isso que me move, digamos assim, dentro do meu trabalho. Perfeito. Um ótimo recado. Mais uma frase de caneca. Problemas tropicais exigem soluções tropicais. Eu concordo 100% com isso. Agradeço a sua presença, o compartilhamento das informações. Foi bastante aproveitoso. E espero que a gente esteja em outros episódios. Tem muitos temas para serem discutidos, muitas tecnologias, muitas ferramentas sendo desenvolvidas. Então, muito obrigada pela presença. E para você que ficou com a gente aqui até o final, obrigado pela sua participação de sempre. Agradeço mais uma vez a Brava Terra, a empresa que está aqui com a gente, nos apoiando nesse episódio, assim como a Agribela. E encontro vocês no próximo episódio, na próxima semana. Como sempre, até lá. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.